Tem que tomar água, gente, porque eu não vou mentir pra vocês que no intervalo comercial eu tava comendo panetone ou brigadeiro. Tudo muito delicioso, já que a nossa colunista, a doutora Vanúzia Miranda, não come, né, gente? Então, boa tarde, doutora. Boa tarde. Fiz uso de todas as suas dopaminas, endorfinas e todas as coisas que o chocolate libera, viu, querida? Com certeza, tá feliz. Inclusive as calorias. Isso, tá feliz, tá feliz. Por falar em felicidade, para muitas mulheres, para muitos casais, de uma maneira geral, o filho, a filha, a notícia da gravidez é uma felicidade. Com certeza, né? exatamente. Mas para outros, meu Deus. É um terror, né? Uma fase negra, realmente. Porque o bom do planejamento familiar é que todos precisam dessa orientação para saber quantos filhos querem ter e quantas gravidezes indesejadas eles querem evitar. O principal disso é evitar aquilo que é indesejado, porque veio na hora errada, com a pessoa errada, então é muito necessário o planejamento familiar. E para isso, as meninas e os meninos têm que saber quais os métodos que a gente dispõe para evitar. Pois é, a gente conhece camisinha, né? A gente fala de anticoncepcional. E a gente precisa de cara dizer que nenhum é 100%, né? Exatamente. E dizer também que nenhum é adaptável para todo mundo. Sim. Por exemplo, será que todo mundo pode usar anticoncepcional? Será que todo mundo, a melhor indicação seria o DIU? Será que todo mundo, a melhor indicação seria a tabelinha? Porque tem mulheres que chegam a dizer, eu não quero fazer uso de hormônio nenhum, eu quero ficar absolutamente livre disso e eu queria fazer um método comportamental. Os métodos comportamentais, o mais comum é a tabelinha, só que a tabelinha requer que você tenha ciclos muito regulares e que você reconheça muito bem como você funciona. Essa questão dos ciclos irregulares, se você tem ciclos curtos, ciclos longos, mais de 35 dias, isso significa que você não é a melhor candidata à tabelinha, porque provavelmente vai haver furo nessa tabela e você pode engravidar exatamente fazendo a tal tabela na prevenção de uma gravidez indesejada e não vai dar certo. Anticoncepcional. Hoje, infelizmente, a gente ainda encontra muitos jovens que fumam, que voltou a fumar. E fumo é uma entidade que, além de ser muito importante como um dos agentes causadores de câncer, ele também causa trombo. Então, nessas meninas jovens que têm histórico de fumar desde a adolescência, anticoncepcional, principalmente que tem estrógeno, é muito ruim para elas, porque elas podem desenvolver trombos, né? Hoje a gente sabe que os relacionamentos estão muito dinâmicos, eu posso dizer assim. Pronto, né? achou a palavra certa. Muito dinâmicos. E isso também viabiliza as meninas muito jovens, que têm muitos parceiros, a usar DIU. Será que DIU é o melhor para essas meninas? Não, por quê? Porque existem infecções sexualmente transmissíveis que pode usar o fio do DIU, acender a cavidade endometrial e promover com isso inflamação, podendo também alterar a fertilidade dessa menina. A gente falou na vez passada em hidrossalpinge, salpingite, ou seja, são processos inflamatórios e as consequências dele para quem tem esse tipo de infecção sexualmente transmissível. Então, aqui a gente falou de anticoncepcional, de tabelinha, de DIU, implante. Isso. Implantes hormonais são muito bons. O que é que pode gerar um implante hormonal? Ganho de peso. Geralmente os implantes hormonais, eles são à base só de progestágeno, é a progesterona sintética, né? E eles podem fazer aumentar peso. Muitas vezes, o que é que a pessoa intenciona em botar um implante? Parar de menstruar. Parar de menstruar, geralmente esse é o objetivo principal de quem põe um DIU hormonal, de quem põe um implante, mas é bem legal que a gente diga, use da sinceridade e diga, muitas vezes o DIU, ele não consegue fazer você parar definitivamente de menstruar, ele até reduz o fluxo, mas pode não parar e a mesma coisa pode acontecer com os implantes. Você pode não ter o sucesso que você pensava ter ao colocar o implante, entendeu? Entendi. Então, o que é que a gente precisa A gente podia fazer um programa todo sobre implante, porque você está falando aí que uma das substâncias dos agentes
é a progesterona. Mas pode ser gestrinona. Pode. Que aí não... Né? Então, e aí é outro mecanismo, é outra história. né? Vamos falar sobre isso. Vamos. Mas aí, gente, isso é um papo tão à parte dessa história aqui que a gente precisa fazer um programa todo sobre implante. Todo separado. Pronto, Perfeito. fechou. Então aqui a gente já viu os métodos. Sobre DIU, a gente tem uma imagem que mostra as duas possibilidades de DIU, né, doutora? Não tem mais duas, não. Hoje tem mais de 3, mais de 5. Na verdade, é o DIU de cobre, o DIU de hormonal, né? E o DIU de prata e cobre. Que é o silver. Que é o silver, exatamente. Esse DIU de prata e cobre, ele veio minimizar aquilo que mais incomoda o DIU de cobre, que são as dores em cólica e os sangramentos volumosos. Então, ele veio tentar minimizar essas queixas, que geralmente é o motivo principal de retirada do DIU antes da validade dele chegar. O DIU de hormônio, a gente não pode dizer o nome, porque já é o nome da marca, mas tem uma marca que é a mais famosa quando a gente fala em hormônio, né, doutora? Mexe com as mulheres, muitas vezes, mexe com as mulheres, mexe com a mulher, principalmente no sentido de poder causar oleosidade na pele, acne mesmo depois da fase adulta, já está vigente na vida da mulher. E mexe com a libido, né, gente? Ela perde um pouco do ânimo em manter relações. Ela perde a libido. Então, é preciso pesar tudo isso. Ou seja, para que a gente oferece todas essas opções? Para saber a pessoa certa para o método contraceptivo certo, né? Não é porque a vizinha está tomando um anticoncepcional e que se deu super bem que você possa ter o mesmo efeito, os mesmos resultados. Geralmente, não funciona assim. Fátima manda uma pergunta pra gente. Boa tarde. Aí ela escreve: Meninas lindas. Pronto, tá tudo certo. Ela disse que a nora dela colocou o DIU 2 vezes, mas saiu do lugar. O que ela deve fazer? Ela tem um bebê de 7 meses. Será que é o período que ela tá, do bebê de 7 meses? Talvez o posicionamento do DIU não tenha sido a contento, então fez a ultrassonografia, notou que ele saiu do lugar, precisa repor ele para o lugar. Porque ele assim, fora do lugar, pode incrustar na camada do endométrio, isso não é bom. Pode também não surtir o efeito desejado como contraceptivo, que também não é bom. Então, o ideal é que ela procure o profissional que inseriu e tente novamente reposicionar esse DIU. Ou seja, uma hora encontra o cantinho certo, a maneira certa, isso, né, doutora? Mas é um bom método. É um bom método. Boa tarde, doutora Vanusa. Eu tenho 42 anos, ainda tomo anticoncepcional. Estou me sentindo muito mal, fico com ânsia de vômito. O que é que eu faço? Trocar o contraceptivo. Provavelmente esse anticoncepcional contém drogas que incentivam esse enjoo, essa náusea. Alguns trazem também dor de estômago, enxaqueca, vômito. Então, trocando-se o anticoncepcional por anticoncepcionais de geração mais recente, que tem níveis de hormônio muito baixos, então dão menos efeitos adversos, você vai se ver livre disso. Troca o método, tá? Bianca traz um relato aqui, inclusive interessante, de uma mulher que não quer ter filhos e tá tudo bem, viu, Bianca? Seu corpo, suas regras. Tenho 26 anos, não tenho filhos, não pretendo ter, já uso o DIU de Mirena, mas não sinto confiança nele. A possibilidade de, na minha idade, sem filhos, fazer uma salpingectomia bilateral retirada apenas das 2 trompas. Bianca não quer mesmo, né? Meu Deus, você quer retirar as trompas como método contraceptivo definitivo. Olha, vai ser difícil você, nessa idade, encontrar um profissional que não questione você, que não leve você a repensar isso por mais de 2 vezes, entendeu? Porque você ainda é muito jovem, porque a gente acredita que você possa encontrar um parceiro que você se identifique tanto e que queira ter um filho, e não necessariamente um filho biológico, mas um filho do coração, e não sei como isso pode lidar, você pode lidar com isso, mas de antemão quero te falar que a idade que geralmente o pessoal tem como limite para esse tipo de decisão é acima de 25 anos, você tem um aninho só mais, e tem alguns profissionais que preferem que essa decisão seja tomada depois dos 30, para que você tenha mais consciência de ser uma decisão definitiva, né? Sem reversão, né? Porque a gente já conversou isso até no programa passado. Reverter a laqueadura é um índice de insucesso maior do que o de sucesso. Então, assim, de início vai ser difícil. DIU de Mirena, ela disse que não está com confiança nele. Você Bianca, pode confiar plenamente nele, porque ele tem 2 ações. Ele tem ação hormonal
que estaciona o funcionamento ovariano e você não ovula, e tem ação mecânica e inflamatória sobre o endométrio, que inviabiliza a nidação também. Então você está protegidíssima, pode confiar no DIU de Mirena e deixa essa expectativa de salpingectomia, de retirar tudo para não ter filho, para uma outra etapa. Né? Agora vai ser difícil. E outra coisa, viu, Bianca? Se não tá mexendo com você, porque tem gente que usa, eu fui uma usuária de DIU de Mirena, mas mexia tudo comigo, gente. Era um desmantelho, não tinha coragem nem para viver. Eu acordava, meu Deus, já acordei, foi isso mesmo. Mexia muito, então tirei o jogo de prata que não tem da cólica, nada, mas já vou mudar. Então, assim, você tem escolhas, possibilidades, opções, tá? Então vai nessa, tá com tudo certeza. Certo, tá tranquila, fica tranquila e favorável. Fica tranquila, não pensa nesse procedimento cirúrgico agora não. Ana Sofia, me ajuda. Boa tarde, Fernandinha. Eu estou amamentando, mas qual é o melhor método anticoncepcional? Porque ela só tem, o bebê tem 3 meses e ela tem medo de outra gravidez, porque a gravidez dela é de risco, é a Josi do Geisel. Lembrar que amamentar e se prevenir com anticoncepcional é possível, não, doutora? É possível demais. Existem contraceptivos que são destinados a essa fase da sua vida, a fase do aleitamento materno. Então procura um ginecologista, ele com certeza vai saber indicar o melhor método para você. Tendo ciência dessa fase, você vai conseguir esse objetivo aí de não engravidar amamentando, porque dizer que amamentar evita gravidez, não é certo isso, hein? Chega um determinado momento, principalmente quando você começa a espaçar mais os intervalos da amamentação, você pode voltar a ter a circulação hormonal como antes e ovular e gestar mesmo amamentando. Então, não é bom confiar só nisso. Não confia. Coito interrompido. Não confia. Não confia nisso. Pílula no dia seguinte. Não também confia como método contraceptivo. Depois não diz que a gente não avisou. Não avisou. E se você tava zapeando, passou pra lá, pra cá, parou aqui nesse canal hoje, receba, porque era pra você essa entrevista. Né, doutora? Doutora Vanusa está nas redes sociais através da Cessicol Diagnósticos. E essa maravilhosa atende lá, Cessicol.diagnóstico. Meu amor, obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu amei comer seu pedaço de panetone com chocolate. Que bom. Por isso que eu não tenho esses seus ombros, meu amor. Para encerrar a temporada dos patês, no Tá Na Mesa de hoje, você vai aprender